Goiano vai iniciar nesse momento. Coletiva com o técnico Abel Ferreira do Palmeiras. Oi. Abel, tudo bem? Boa noite. Queria que você começasse falando um pouquinho então dessa partida. A gente viu o Inter no primeiro tempo propondo um pouco mais, né? Embora a grande chance talvez tenha sido do Palmeiras, mas a gente viu o Inter um pouco mais no ataque, tentando pressionar mais o Palmeiras. E no segundo tempo, um Palmeiras que exigiu muito do goleiro do Internacional. Fez o John trabalhar bastante. Então, queria que você falasse um pouco dessa partida, esses dois momentos distintos, primeiro e segundo tempo, por favor. Olha, tem sido um bocadinho isso o cenário dos últimos jogos, nomeadamente empates. Já fiz as análises àquilo que tem que ver com o desempenho da nossa equipa no Brasileiro. Desde o Bahia, por exemplo, onde perdemos o jogo e, na minha opinião, não merecíamos ter perdido, mas o futebol é eficácia, como hoje. Acho que hoje até que haver um vencedor, até pelas oportunidades mais flagrantes, éramos nós, e como disseste muito bem, o goleiro deles hoje segurou um ponto. A primeira parte um jogo equilibrado, na segunda nós por cima, onde tivemos uma oportunidade do menino, onde o goleiro deles, numa defesa handball, conseguiu defender, outra na cabeça do Murilo, um remate do Jonathan. Merecíamos mais hoje, mas o futebol é assim, as equipas mais eficazes ganham, fazem pontos, e isso tem acontecido com o líder deste Brasileirão, a equipa mais eficaz do campeonato, e isso depois traduz-se em pontos e na classificação. Abel, boa noite. Você chegou a uma marca importante essa noite, né, no comando do Palmeiras, 200 jogos, top 6 aí dos treinadores com mais jogos com a camisa do Palmeiras. E agora, olhando para frente, você que é um cara que se debruça muito na questão mental, né? Como fazer essa guinada aí para poder encontrar o caminho das vitórias novamente? É um desafio tanto, imagino, né? Fico muito contente por ver mulheres a tomarem conta disto, porque realmente elas são de outro nível. Não, olha, hoje faltou-nos fazer o golo, que é que eu tenho a dizer? Se calhar estava toda a gente à espera que nós viéssemos aqui hoje num campo difícil, onde no passado e no presente é sempre difícil de jogar, onde merecíamos ganhar e não ganhamos. Com outros jogadores, mudando a equipa naquilo que tínhamos que mudar, faltou só fazer golo, que é que eu vos posso dizer mais. Continuar a trabalhar, os campeões é assim que fazem, eu não conheço nenhum campeão que só ganhe, os campeões são aqueles que levam as pancadas e continuam. Se querem um treinador que só ganhe títulos, descubram, que eu não sei onde é que está o treinador que só ganhe, não é? Portanto, se querem um treinador que só ganhe, não sou eu, porque eu também perco, já tinha avisado várias vezes ao longo do último ano e meio, onde o Palmeiras foi a equipa que mais títulos ganhou, 5 no último ano e meio, fui-vos dizendo sempre ao longo do tempo, não sabia até quando ia durar, que não íamos ganhar, íamos perder. E pronto, é bom para aquelas pessoas que têm sede de zoar o Palmeiras, o treinador e essas coisas todas, têm a oportunidade, e nós temos que fazer o que fazem os campeões. A mentalidade de campeão é aguentar, dedicar-nos ao trabalho e fazer o que fizemos na segunda parte, só metendo a bola dentro não o menino entrar dentro do golo, a bola entrar dentro do golo, não é o menino, e aceitar o que o resultado foi hoje, mas seguir em frente. Vida que segue, não é que vocês dizem aqui, vida que segue. Sobre essa questão de vida que segue, né? Como é que o senhor avalia esse momento? Porque é um momento que você mais sofre críticas também no comando do Palmeiras, com a longevidade, com os títulos. Parece que isso nada justifica, né? O torcedor, o trabalho e os recursos técnicos que o senhor apresenta, mas também lhe faltam reforços. Gostaria que o senhor falasse numa temporada esquisita, estranha, o dinheiro ainda fala mais alto, e ter peças no elenco para demonstrar toda a sua capacidade também faz a diferença? Olha, eu vou-te falar do treinador Abel Ferreira e dos torcedores que vêm falar diretamente comigo. Até à data de hoje, ganhando e perdendo, a palavra que mais, duas palavras, nem a minha mulher nem as minhas filhas dizem tanto como os torcedores me dizem: eu amo você. Estou sempre a dizer, estás a ver? Os torcedores do Palmeiras estão comigo, dizem mais vezes que me amam do que tu e que as minhas filhas. Faz parte. Eu já há 2 anos ou 1 ano e meio que ando a dizer que o Palmeiras é o time a bater. Pronto, tenho a oportunidade de criticar o treinador. Agora sim, agora tenho a oportunidade de criticar o treinador, das opções do treinador. O máximo responsável de tudo que está a acontecer sou eu.
Sou eu que ponho os jogadores, sou eu que escolho os jogadores, sou eu que infelizmente levei ao limite os nossos jogadores. Mas até agora nós neste momento somos a equipa que tem mais títulos, não é? Nesta época. É bom não esquecer, eu como disse muito bem, no futebol tem memória curta, mas os torcedores que vêm ter comigo e que falam comigo, os verdadeiros torcedores, porque eu não sei quem está atrás de um blog, se é realmente um verdadeiro torcedor do Palmeiras ou se é um influenciador de outro clube que se faz de Palmeiras para manter o tumulto e a confusão, não é? Portanto, quem está dentro do clube, e a minha função é ter equilíbrio, ter calma, e como fazem os campeões sempre. Ainda hoje o número 1 do mundo em ténis perdeu, todos perdem, não é só o Palmeiras, não é só o treinador do Palmeiras. Graças a Deus que nos últimos ano e meio fomos a equipa de longe que mais ganhou, e chegou a nossa vez de perder, e vamos perder outras vezes seguramente. O importante é que nós sabemos aquilo que fazemos, e mais do que aquilo que os outros possam dizer ou pensar, é aquilo que nós fazemos dentro do nosso CT. Isso é que nos tem que deixar de consciência tranquila. Sim, o treinador tem que fazer mais esforço para que possa apresentar resultados. Sim, os nossos jogadores mais experientes têm que rapidamente recuperar a sua melhor forma física, para depois apresentar isso em campo através de rendimento. Sim, a nossa direção tem que fazer também mais esforço. Todos somos um em todos os momentos, por isso, se querem um treinador que só ganhe, vamos ter que trocar, porque eu não ganho só. Abel, boa noite, Paulo Massini. Abel, no esporte de alto rendimento, quando você se torna vencedor, os outros querem chegar perto de você e vencer você. Existem alguns aspectos que cabe à comissão técnica melhorar, fazer o time melhorar, aspecto mental, físico, técnico. Recentemente li um texto sobre o Federer, que ele mudou várias vezes durante a carreira dele, forma de treinamento, método, psicologia, enfim, algumas mudanças que precisam ser feitas. E também a gestão, né, de colocar para esses jogadores vencedores, jogadores também que tenham capacidade de brigar por posição. Não é porque os meninos são ruins, é porque talvez eles olhem para um Veiga, para um Dudu e tem uma inibição natural. Onde é que está o ponto? Vocês identificaram esse ponto? Vocês se incomodaram com isso? Há um diagnóstico para esse momento que o Palmeiras está passando? Se o futebol fosse estar numa cadeira e fazer a pergunta brilhante que fez, e com uma varinha mágica, não é? Éramos todos campeões. Não, o único que nós temos que fazer é trabalho. Sim, nós temos 3 grandes laterais direitos, infelizmente o Rocha só podemos contar com ele agora. Nós somos muito fortes quando estamos todos, muito fortes. Garcia, Rocha, Mike. Goleiros, Kaique, Lomba, Everton. Zagueiros, Murilo, partiu um ombro, Luar, Gomes e Kevin. Lado esquerdo, os nossos 2 laterais, Vanderlá e o nosso Piquerez. Posição 5, Jailson, Fabinho e Zé. Ninguém tem dúvidas que o Zé é o nosso melhor jogador. Infelizmente, num jogo em casa, rompeu o joelho, teve que estar fora, jogou super limitado, e não foi só um, foram vários. E é uma coisa que nós temos que começar. Posso falar na posição 10, temos o Veiga, temos o Luís, posição 7 temos o Arthur, pode jogar também lá o Breno, na posição 11 temos o Dudu, e hoje ganhou outro concorrente, e muito bom, é bom para o presente e para o futuro. O Jonathan, grande jogo que fez hoje. Na frente temos o Rony, que se lesionou gravemente no Atlético Paranense, ninguém quer saber, jogou conforme podia contra o São Paulo, e a mim não me custa nada, e isso é que eu fico às vezes danado, que é, querem arranjar desculpas onde elas não existem. É muito fácil, é dar os parabéns ao São Paulo. Dar os parabéns, São Paulo, vocês nestes 2 jogos foram melhores. Não sei quantos títulos eles ganharam nos últimos ano e meio, ou 2, ou 3, não sei quantos títulos eles ganharam, mas nestas 2 eliminatórias São Paulo foi melhor. Dar os parabéns ao nosso adversário e ponto, e não andar à procura de desculpas. Felizmente eu tenho um grupo de trabalho, por isso é que ainda não saí daqui. Quando eu sentir que dentro não estamos alinhados e a caminhar para o mesmo, faço o que os meus patrícios fizeram. Quando vier a próxima,
ou o dobro, ou metade, faço, mas fizeram, foram embora. Eu se ainda continuo aqui é porque acredito naquilo que estou aqui a fazer. No dia que eu não acreditar naquilo que estamos a fazer dentro do clube, eu serei o primeiro, como sempre fiz, a dizer, bem, não é para aqui que nós temos que ir, não é isto que eu acredito. Agora, eu disse-vos várias vezes a vocês, quantas vezes eu não disse aqui, não vamos ganhar sempre. Nem eu, que sou treinador, sonhava nos meus melhores sonhos, sonhei que em 2 anos e meio, que ainda não fez 3, ia ganhar 8 títulos. Se isto está mal, eu peço desculpa. Mas como disse muito bem, vocês são um alvo, certo? Os nossos adversários estão-se a reforçar cada vez mais, certo? Isso é um alerta para nós. Não chega, temos que seguir caminho e perceber que os nossos adversários, há um adversário que tem o triplo dos nossos torcedores, gasta o triplo que nós gastamos em contratações porque tem esses recursos, e olhou para assim, nós já jogámos 2 ou 3 vezes com eles em finais e levamos na cabeça. Então, internamente temos que fazer aqui mais qualquer coisa. E nós temos que acompanhar isso com trabalho, com dedicação e pontualmente, sim. Eu acho que o Barros foi muito claro com aquilo que vos disse. Eu não preciso de ir para aqui, como é que vocês costumam aqui dizer, treinador, como é que é? Não se utilizam? É martelo à diretoria, é... Não, não é assim que eu faço. Não é, eu gosto na mesa, como faço com a minha família em casa, é falar, olhos nos olhos, perceber qual é o problema, sou eu que estou a chegar tarde a casa, sou eu que não estou a cumprir com as minhas obrigações de marido, se estou a facilitar naquilo que são os meus deveres de casa, com as minhas filhas, isso sim. Então eu ouço e seguimos o caminho, é o que nós fazemos dentro do clube. O resto eu acho que o Barros foi muito claro e não é preciso estar a criar uma onda de confusão em torno de Palmeiras, porque nós vamos perder e algum dia íamos perder, e há a imprensa que uns que gostam do Palmeiras têm a oportunidade de fazer uma crítica construtiva, e para aqueles que não gostam têm também a oportunidade de fazer aquela crítica destrutiva que tanto gostam e de dizer isto e aquilo e outro. Faz parte deste mundo mais que é o futebol. Professor, boa noite. O senhor falou bastante sobre desfalques, lesões, sobre acreditar e também sobre essa eficiência, sobre esse time eficiente que é o Botafogo, que abre uma vantagem de 14 pontos hoje, essa vantagem para o Palmeiras. Sobre justamente essa situação de acreditar, tu acreditas ainda que há como buscar o Botafogo dentro desse campeonato brasileiro ainda, ou sabendo que tu está envolvido também numa Copa Libertadores, que tu conhece muito bem, e para não levar os teus jogadores ao extremo, como tu citaste, daqui a pouco preservar em algum momento e focar mais na Libertadores, ou isso nem passa pela sua cabeça? Não sou eu que levo os jogadores ao extremo, é o calendário, não é? Porque é que nós, no jogo que fomos jogar contra o São Paulo, tivemos só 2 dias, jogámos com o Atlético, tivemos 2 dias para jogar com o São Paulo. E agora esta segunda mão, porque é que não foi na quarta-feira e foi na quinta? O São Paulo só devia ter direito também a 2 dias e teve direito a 3. Não é igual. E agora para o Internacional só tivemos 2. Eu conheço o futebol brasileiro melhor que nunca e já dei aqui declarações muito fortes do que é que me faz ficar aqui. E não vou tirar uma vírgula daquilo que eu disse, não é? Quando você vê o máximo organismo, que é a CBF, a dar-se ao luxo de fazer um comunicado só para a equipe técnica de Palmeiras, quando outros treinadores o fizeram, e brasileiros, e só de dedicar um texto, como é que se diz, um comunicado, não é? Só para a equipa técnica de Palmeiras, a mim faz-me pensar profundamente o que é que eu quero para mim. É porque, não é, quando a comissão de disciplina, não é? Quando eu tenho o telefone, tirei um telefone a um jornalista, ato mal feito, em qual eu pedi desculpa. E um outro jogador dentro de um recinto fez exatamente a mesma coisa, puxou, deitou o telefone ao chão, e não é igual, não é? Eu reflito sozinho, começo a pensar o que é que de facto vale a pena e o que é que não vale a pena, não é? Senão tenho de ver. Abel, sempre foi assim, gostas, não gostas. Portanto, a única coisa que eu tenho que fazer é ajudar os meus jogadores, e se o Botafogo está com 14 pontos à frente, é dar-lhes parabéns porque merecem. E nós o que temos que fazer é fazer o que fizemos depois de levarmos o soco que levamos,
Depois de perdermos contra o São Paulo, e se eu fosse à conferência de imprensa, eu só não fui porque o Anderson Barros não me deixou ir, ia fazer muito simples, ia dar parabéns para mim a um dos 3 melhores treinadores brasileiros, que é o Dorival. Dorival, Renato Gaúcho e o treinador interino da seleção, que é treinador do Fluminense. E, portanto, a partir daí não tenho muito mais nada a dizer, é reconhecer que às vezes os adversários são melhores e pronto, e seguir em frente, como nós fomos noutras alturas e de forma consistente. É isso que nós temos que fazer. Boa noite, Abel. Meu nome é Matias Rosselló, sou jornalista uruguaio. Não vou lhe perguntar qual é a sua opinião do Piquerez, mas minha pergunta apunta algo mais geral. Por que o treinador do Brasileirão prefere pegar um jogador uruguaio, sabendo que nos últimos meses estão chegando muitos para jogar Brasileirão, Copa do Brasil e outro tipo de competências? Obrigado. Dos estrangeiros? Muitos jogadores uruguaios, especificamente. Porque a CBF passou de 5 para 7, né? A CBF mudou de regras a meio. Né? Eu, numa quinta-feira, tive que mandar o Merentiel embora porque tínhamos excesso de estrangeiros e uma semana depois trocam a lei. Né? Trocam a lei. É o futebol como ele é, não é? Como vocês dizem. Portanto, se abrem a vaga para 7, é normal que venham mais gringos ocupar a vaga dos jogadores brasileiros, mas isso não sou eu que tenho, a minha responsabilidade não é essa. O que posso dizer em relação ao Piquerez, e já que estás a falar dele, sabem, infelizmente ou felizmente, pelo sucesso recente que nós tivemos neste mercado que abriu, não só o treinador, porque tive ofertas a ganhar o dobro do que eu estou a ganhar aqui, por onde foram patrícios meus treinar. É normal que os meus jogadores também tenham sido, e alguns foram, para sair, mas não podemos, e não foi um, foram vários. E é normal que em determinados momentos, que foi neste momento, que isso mexa com a cabeça de jogadores. O Palmeiras não só ganhou títulos, como recuperou um clube financeiramente onde, se as regras de fair play financeiro existisse, havia clubes que não tinham hipótese nenhuma, mas infelizmente aqui é como é, e nós temos que nos adaptar, cada um faz aquilo que acha que é responsabilidade ou não, ou quem vier atrás depois que paga a fatura, num período onde realmente também coincidiu com a baixa de alguns jogadores nossos, física. Mas pronto, é seguir, não há outra forma, mas como disseste muito bem, sim, tem mais estrangeiros cá, porque a CBF decidiu passar de 5 para 7, e se há 7, e porventura pelas questões monetárias, se calhar é mais barato ir buscar um jogador fora, o salário vai ser mais baixo, mas temos que pensar que ao abrir de 5 para 7 estamos a ocupar vagas de jogadores brasileiros, e num país que tem 200 milhões de brasileiros, onde foram penta, não é? Às vezes as pessoas dizem, nós fomos penta. Eu costumo dizer em brincadeira às vezes no café, só penta, não é? Com 200 milhões, vamos dizer, só penta, só foram penta, para brincarmos um bocadinho, não é? Mas decidiram abrir de 5 para 7, para mim é igual. Como já disse várias vezes, a nacionalidade não tem competência. Bom, Abel, você falou que não vai ganhar sempre, óbvio, né? E também disse que já conhece o futebol brasileiro o suficiente, mas talvez você ainda não tenha sentido na pele a cultura do futebol brasileiro, né? Porque tem memória curta o futebol, mas talvez o futebol brasileiro tenha a memória ainda mais curta. A gente já viu treinadores muito vencedores como você, bastaram poucas derrotas, uma torcida protestando, um muro fechado, e o treinador é quem paga o pato, como a gente fala por aqui, e o treinador acaba demitido. Como você venceu muito nesses últimos anos, talvez não tenha sentido isso na pele. Você está começando a sentir essa pressão? E a pergunta que eu te faço você sente que a pressão sobre o treinador aqui no Brasil ela é demasiada, ela é maior? E o que você pensa a respeito disso? É que mesmo treinadores vencedores, com poucas derrotas, acabam perdendo o cara. Penso que estou preparado para treinar os melhores clubes do mundo. É o que eu penso. Estou preparado. Aperfeiçoar o meu inglês, tá? Mais ou menos. Depois de vir aqui, onde a média dos treinadores é de 3 meses, estar aqui há 3 anos, ganhar juntamente com o Palmeiras o que ganhei, estou preparado para treinar os melhores clubes do mundo, e como fazem também os melhores treinadores do mundo,
acho que o único que ainda não foi despedido foi o Guardiola, porque acho que todos os outros já levaram. E eu, esqueci. Portanto, quando chegar a minha vez também de ser despedido, serei, não há problema absolutamente nenhum. Quando decidir ir para o Brasil, sei muito bem como é que isto funciona, mas muito orgulhoso daquilo que fiz com a minha comissão técnica. Tenho a minha comissão técnica é extraordinária. Eu fico triste quando vejo entidades com responsabilidade acrescida apontar setas só para um lado, quando no mesmo fim de semana vários treinadores tiveram desabafos, que foi o que aconteceu, um desabafo que aconteceu num dos diretores no jogo contra o Santos. No Campeonato Gaúcho também teve um desabafo de forma delicada, não é? Como costuma fazer com vaselina, não é? De forma delicada, apontou o dedo, o Filipão também, que é de quem eu sou amigo, mas a carta veio só endereçada com o nome, não é? Veio com destino. Faz-me refletir só isso. Se calhar sou pequeno demais para estar no futebol brasileiro. Abel, você perdeu para o Defensa e Justiça, perdeu para o Flamengo, perdeu o Paulista, perdeu a mão do brasileiro naquela época lá, o Atlético terminou com 18 pontos de vantagem. Você colocou reserva para jogar contra o São Paulo, né? E muita gente não entendeu. Eu também não entendi, só uma parte. Mas depois entendi. Mas está no seu direito. Mas eu entendo. Mas está no seu direito. Isso. Agora você tem uma fotografia mais ou menos parecida. Claro que você ainda tem muito campeonato brasileiro pela frente. Está lá no seu livro, que foi até, você avaliou que foi até razoável, ter mais tempo para treinar e tal. Você já pegou o exemplo da montanha, se eu não me esqueço, se eu não estiver errado, mas você já tem alguma outra montanha, um iceberg? Deixa só. Eu gosto de piada que agora o Palmeiras é obrigado a ganhar o Libertadores e é obrigado a ganhar o Brasileirão. Mas quem é que disse isso? Quem é que disse que é obrigado? O Palmeiras teve 22 anos sem ganhar uma Libertadores. Em 2 anos e meio esta equipa foi a 2 finais, ganhou, e uma perdeu e muito bem contra o Atlético Paranaense uma meia final. Eu convido as pessoas para ver a minha primeira entrevista que eu dei quando cheguei. Eu não vou alterar uma vírgula daquilo que eu disse. Enquanto eu estiver aqui, vou-me dedicar à minha família, porque houve uma altura em que eu pus o futebol no centro da minha vida, e o futebol não é o centro da minha vida, é uma parte da minha vida. Vou-me dedicar à minha família e, como tenho feito ao Palmeiras, de alma e coração. E como disse, a única coisa que eu prometo aos nossos torcedores e aos meus jogadores, à minha presidente, é, enquanto eu for treinador do Palmeiras, irei fazer o máximo que eu sei e posso para tirar o máximo dos meus jogadores para ganhar o próximo jogo. É só isso que eu posso prometer. Foi o que eu prometi no primeiro dia. E do primeiro dia até hoje, pelo meio, sem querer e com muita sorte, caíram alguns títulos. Deram alguns títulos e outros que perdemos também, outros finais que perdemos. Eu fico feliz porque, por um lado, as pessoas que tanta vontade tinham de nos poder criticar, está aí, têm a oportunidade de ir para a rua, de falar, de fazer, de dizer. Algumas delas são boas, algumas delas nos têm que deixar alerta, porque é verdade que eu não vejo muita coisa, mas vejo aquilo que me interessa, da imprensa que me interessa, dos jornalistas que me interessa, das pessoas que fazem análise ao Palmeiras que me interessa, dos outros que estão à frente do microfone por interesse. Não posso ouvir, porque isso é paixão, e eu não vivo com paixão, vivo com razão. Embora não pareça, não adianta falar mais com os árbitros. Vou deixá-los em paz, já disse ao meu advogado, fique tranquilo, o Palmeiras pode mandá-lo embora, que comigo não vai ter mais problema nenhum, nem comigo nem com a minha comissão técnica. Mas infelizmente querem caçar o João, não é? Porque o João falou, eu vou ficar aí atento, o que é que vão fazer com o João, do que é que vão fazer com os outros que falaram a mesma coisa que o João. Vou ficar atento a isso. Depois então aí eu vou ter que perceber o que é que quer dizer xenofobia. Eu nunca estive num país que ouvisse tanto termo, eu nem sabia o que era isso. Xenofobia, racismo, preconceito, violência, nunca ouvi tanto como aqui. Nunca ouvi na minha vida, nunca ouvi.
E não é isso que eu defendo, não é esses os valores que eu defendo. Basta ver aquilo que eu fiz com o que eu fiz no meu livro. Eu tenho pessoas dentro que usam, está a ver, você escreveu o livro, ando a dizer aos outros como é que joga, e agora, toma. Eu faço isso de consciência tranquila, é um dever que eu tenho de partilhar, porque foi assim que eu aprendi. Mas eu sei que há pessoas que não gostam de valorizar isso, preferem valorizar só quando o treinador, como todos aqui no Brasil o fazem. Todos o fazem, não é só o treinador de Palmeiras. Todos o fazem, todos. Mas eu vou estirar essa arma, porque eu disse há uns tempos atrás que ia melhorar. Passei uma semana difícil, fui expulso na Fortaleza, depois aconteceu o do Cagliari, depois aconteceu no telefone. Mas a vida a mim ensina-me que as derrotas, que os insucessos é que nos levam à melhoria, que nos levam a altos patamares. Estou aqui para dar o peito às balas e tudo o que acontece na nossa equipa, o máximo responsável sou eu. Quando ganhamos todos, quando perdemos, perde o treinador. Portanto, tudo o que acontece aqui, a responsabilidade é minha. Obrigado, Abel.